Olá pessoal, mais uma vez aqui, voltando com os nossos vídeos, mais um estudo de O Livro dos Espíritos, pergunta de número 147. Por que os fisiologistas, os anatomistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo? O título desse, aliás, é o subtítulo, deste capítulo de O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 147, é sobre o materialismo. Mas aqui ele está falando do materialismo na questão científica. Quando a pessoa, ao estudar uma determinada ciência, ela nunca se propõe a levar o seu estudo para o lado do espiritualismo. Naquela época de Kardec, o pessoal era mais propensos a acreditar naquilo que eles viam, naquilo que eles pegavam, podiam medir, podiam colocar em um vidro ou fazer as experiências, para poder entenderem as coisas. Até hoje mesmo as pessoas, os cientistas, que se envolvem nesta área, eles querem explicar as coisas pelo aquilo que eles podem medir, podem ver, podem aquilatar, podem justificar pelas suas pesquisas, pelos seus investimentos no conhecimento. Quando propõe algum cientista a estudar a questão espiritualista, alguns até acham que é um trabalho sério e tal, mas uma boa parte ainda acha que é brincadeira, ainda não entenderam a questão espiritual. Mas com o avanço da ciência, e acredito que já até haja provas de que pode haver, segundo estudos, um outro universo, adjacente ou interpenetrado nesse nosso universo. Então, a partir desse tipo de conclusão e de estudos, nós vamos chegar então às informações científicas de que existe sim um mundo espiritual. Mas ao tempo de Kardec, ainda era muito difícil achar algum cientista que se propusesse a estudar o espiritismo ou o espiritualismo, levando então a considerações e conclusões mais espirituais. A questão é que, a partir do momento que o espiritismo eclodiu, vários cientistas foram estudar a questão espírita, e alguns deles, inclusive, se tornaram espíritas depois disso, embora a maioria continuassem propensos à questão materialista, Bom, segundo os espíritos, o fisiologista narra tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode ocultar-lhes nada. Então, nesse sentido, o homem cientista, ele acredita mais nele mesmo, ele tem dificuldade de entender uma coisa que ele não pode medir, uma coisa que não dá para poder colocar numa ampola ou num vidro e fazer uma investigação. O espiritismo ele é estudado através da filosofia, das perguntas, das respostas dos espíritos, da observação dessas respostas, da forma e do entendimento que se obtém a partir das manifestações espirituais, E a partir daí nós podemos ter aqui à nossa frente, por exemplo, a aparição de um espírito, podemos pôr a mão nele, pegar, até pesar, sentir o seu calor, mas daqui a pouco ele desvanece, ele some. Aquela prova que estava ali agora há pouco deixa de existir. E as pessoas passam a pensar que foi coisa da cabeça delas, ou coisa da cabeça de quem contou sobre o fato. E aí fica difícil, por causa da incredulidade das pessoas, dos cientistas no caso. Bom, essa foi a pergunta de número 147.